Agora vamos para as dicas rápidas e práticas de escrita. Recentemente eu fiz um post nas minhas redes sociais explicando a diferença entre poesia, poema, soneto e olha, deu o que falar. Por isso eu trago para você alguns conselhos para você não errar na hora de escrever a sua poesia. Segundo a Wisława Szymborska, Nobel de Literatura, o poeta é alguém que se espanta com o que já é óbvio para o mundo, então exercite esse olhar. Leia em voz alta o que escreve. Eu sempre falo para o meu time, leia sempre em voz alta. O som importa tanto quanto o sentido. Explore imagens, metáforas, faça rupturas de ritmo, como já defendeu o poeta e crítico literário americano Ezra Pound, fazer novo. E lembre-se também do conselho de Ferreira Goulart. Olha, esse escritor pode estar cheio de referência, hein? A arte existe porque a vida não basta. Escrever sobre a própria vida ou sobre a de outra pessoa exige mais do que memória, exige responsabilidade e estrutura textual. Comece com um propósito. O que essa história quer mostrar ao mundo? Qual o aprendizado que ela carrega? Use técnicas narrativas para não cair no relato cronológico e monótono. Inspire-se em obras como A Carta de Histórias de um Amor, de André Gorz, ou Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que mostram que até o real pode ser poético e potente. Inclua falas, cenas e dilemas. Humanize o personagem, mesmo quando ele for você. E se puder, pesquise, leia documentos, converse com os familiares ou consulte diários para ter mais corpo e veracidade à sua obra. E uma coisa que é importante falar para quem está iniciando a carreira. Existem muitas biografias e autobiografias no mercado, né? Se você entrar nas livrarias online, se você for numa loja, numa livraria, você vai ver que tem muitas biografias e autobiografias. Importante você saber que a biografia é aquilo que você pode escrever de outra pessoa e a autobiografia é a história que você vai contar, o nome próprio diz, de você mesmo, a história que você vai contar sobre você. Mas a gente tem que tomar um cuidado. Primeiro, a pessoa que você vai contar a história, ou seja, quem você vai biografar, você vai contar a história de alguém, essa história é relevante? As pessoas têm interesse por esse tema? Ou é só uma curiosidade? Cuidado, porque às vezes essa história toda daria só um conto e não um livro. E na autobiografia, também deve levar em consideração as dicas que eu dei anterior e ainda naquela reflexão bem verdadeira. Será que realmente as pessoas vão se interessar pela minha história? Será o que eu estou contando não é mais do mesmo? Porque imagine, né? Todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem uma história de vida para contar, mas uma autobiografia realmente é algo que envolve um projeto amplo. Então, vou escrever uma autobiografia? Primeira pergunta que você tem que fazer para você, escritor. Vale uma autobiografia? As pessoas vão se interessar? Qual o meu público-alvo? Qual a minha persona? Essas dicas estão também no meu livro, O Livro Secreto do Escritor. Então, autobiografia e biografia, a primeira coisa é saber se o assunto, se os temas que envolvem essa história são relevantes para o grande público.